Oi, meus amores, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente trouxe mais uma entrevista para vocês. Na entrevista de hoje também vamos falar sobre obsessão espiritual. O espírito Antônio Carlos, ele vai entrevistar mais uma vez um espírito obsessor, alguém que estava praticando obsessão espiritual com outra pessoa encarnada, um desencarnado praticando obsessão para um encarnado. E nessa entrevista nós vamos poder ver também o ponto de vista dos espíritos obsessores, que são irmãos, que são espíritos como nós, como pessoas como nós, que têm problemas, que têm dificuldades, que têm mágoas, que têm traumas, que têm desequilíbrios. Então é sempre importante a gente entender também que o espírito obsessor, ele não é o vilão, ele somente é uma pessoa perdida, cega para a luz da espiritualidade divina, para a bondade, muito preso nas coisas ruins que lhe aconteceram, na mágoa, no ódio. Então é sempre importante também ver o outro lado da moeda. Espero que vocês aprendam muito com a psicografia de hoje. Ela se encontra no livro Entrevistas com os Espíritos, que foi psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Pessoal, como essa entrevista fala muito sobre obsessão espiritual, eu gostaria de entrar aqui para vocês com as terapias espirituais da apometria. No meu trabalho terapêutico com a apometria, nós trabalhamos em conjunto com os mentores espirituais, com os espíritos de luz, para fazer um trabalho de auxílio e resgate, principalmente para os espíritos desencarnados obsessores, que estão ali muitas vezes travando a sua vida, te impedindo de seguir em frente, causando muitas dores, mal-estares, cansaço, insônia, doenças psicossomáticas como a depressão, a ansiedade, as crises de pânico, a insegurança. Tudo isso, pessoal, pode ser um sintoma de uma obsessão espiritual. E com a apometria, o trabalho dos mentores espirituais é fazer o resgate desses espíritos, auxiliar esses espíritos para que eles possam ir para as colônias espirituais, receber todo o tratamento lá, todo o cuidado. E também os mentores espirituais fazem um trabalho profundo de harmonização em você, para que as suas energias possam ser harmonizadas e para retirar qualquer resquício de fluidos negativos que possam ter ficado enraizados no seu corpo espiritual por conta da obsessão. Então esse trabalho, pessoal, é muito intenso, é profundo, ajuda no equilíbrio, na melhora da qualidade de vida. E se você sente que você pode estar sendo obsediado, que está acontecendo alguma coisa errada, e você não está sabendo identificar de onde pode estar vindo isso, entre em contato comigo pelo link que vai estar aqui embaixo na legenda do vídeo, para a gente conversar, entender o que está acontecendo, e assim eu posso te explicar certinho como que funciona a apometria. Agora, pessoal, vamos para o relato. Obsessão é a ação normalmente persistente de uma pessoa sobre outra, estando encarnada ou desencarnada. A equipe desencarnada laboriosa de um centro espírita ofereceu a Jim auxílio, abrigo, uma maneira digna de viver desencarnado. Ele resolveu, mais por curiosidade, aceitar somente o convite para conhecer o posto de socorro ligado à casa espírita e ver o que os trabalhadores do bem faziam lá dentro. Sabendo que ele obsediava uma pessoa, um adversário de tempos passados, fui conversar com ele, pedi para entrevistá-lo e expliquei os motivos. Quero organizar um trabalho por meio de perguntas e respostas para conhecer as várias maneiras de viver no plano espiritual, tendo por reação atos cometidos, vividos quando encarnado. Sei que você está se vingando de alguém. Posso saber o motivo? Pode, respondeu ele. Jim me olhou, sorrindo cinicamente. Respondeu à minha pergunta e silenciou, deliciando-se com sua resposta. Pedi. Então, por favor, conte-me o motivo para tanta mágoa.
Mágoa é pouco, é ódio mesmo, afirmou Jim. A história é longa. Ele me maltratou e nem me pediu perdão. Se pedisse, também não iria perdoá-lo. Nossa guerra particular vem de anos, séculos. O que ele me fez naquela época foi um absurdo. E quando desencarnei, juntei-me a outros que foram também prejudicados por ele para castigá-lo, mas não conseguimos atingi-lo. Ele era protegido por um ser maligno, chefe daquele pedaço do umbral. Quando este meu desafeto veio para o além, um espírito trevoso o levou para a sua cidade e ainda nos maltratou. Trabalhadores de Cristo nos socorreram, tiraram de nós as marcas das torturas, nos ajudaram. Porém, nada é perfeito. Pediram-nos para perdoar. Infelizmente, alguns fracos o perdoaram e foram para um abrigo. Não os vimos mais. Fiquei com 7 companheiros na zona umbralina e aguardamos. Nosso ódio aumentou e entendemos que a vingança devia ser planejada, sem pressa. A espera foi longa e anos se passaram. A cidade que abrigava nosso inimigo foi devastada por outro trevoso, mas não o encontramos. Ele sumiu. Então resolvemos, meus amigos e eu, reencarnar no mesmo lugar. Foi uma vida difícil, com ódio no coração. Fui uma pessoa amarga. Nós, os 7, nos encontramos e nos tornamos amigos. Cometemos juntos ações indevidas e fomos presos. Sofremos na prisão. Soltos, fomos nos juntar a um grupo de rebeldes. Ficamos bem durante um tempo. Fomos perseguidos por uma autoridade, um ser maldoso que, quando nos venceu, nos deu uma morte terrível. Novamente, no além, para minha surpresa, descobri que esta autoridade era o mesmo espírito do passado que havia nos torturado. Desta vez, assim que consegui entender que continuava vivendo no plano espiritual, quis me vingar. O grupo diminuía. Éramos somente 4. Nós o vigiávamos e ele desencarnou 2 anos depois. Fomos todos para o umbral, porém ele nos enfrentava, lutava, revidava e não conseguíamos nos vingar como desejávamos. Ele, esperto, pediu socorro. Parece que se arrependeu. Quis mudar a forma de viver e sumiu. Meus companheiros, cansados daquela vida, pediram auxílio aos bons e foram com eles. Fiquei vagando sozinho, procurando-o, e quem procura, acha. Encontrei-o reencarnado neste país e agora estou me vingando. Tenho ou não tenho razão? Jim me olhou desafiador. Tranquilo, pedi. Gostaria de conhecer sua vítima. Vítima? Vítima sou eu. Ele é o carrasco. Vou levá-lo para vê-lo. Volitamos. Entramos numa casa simples, de um bairro pobre. Vi-o encarnado, um homem de 30 anos, magro, doente, confuso e 2 desencarnados ao seu lado, perturbando-o. Aqui está ele, mostrou Jim. Gosta do que vê? Não, respondi. Não estou gostando. Boa tarde, cumprimentei os 2 espíritos. Eles responderam, observando-me, e um deles perguntou a Jim: quem é ele? Um boboca dos iluminados. Riu, me olhou e completou: ele é um trabalhador do bem. Pediu-me para responder algumas perguntas e eu vim lhe mostrar esta peste. Referiu-se ao obsediado. São seus ajudantes?
Perguntei, dirigindo meu olhar aos dois. São meus amigos, respondeu Jim. Estão aqui para aprender comigo como se vingar de quem odiamos. Vocês o odeiam? Perguntei aos dois. A entrevista não é comigo? Indagou Jim. Certamente, respondi. Quero saber por curiosidade. Odiamos, exclamaram eles juntos. Por quê? Insisti. Ele fez maldades a Jim, respondeu um deles. Vocês não cometeram nenhuma maldade? Nunca agiram errado? Perguntei, e os dois não me responderam. Então, continuei. Se não fizeram, estão fazendo agora. Ninguém tem autoridade para castigar alguém. Nossos atos nos pertencem e vocês serão responsáveis por estas ações. E ele, que fez a maldade, como fica? Tentou justificar um deles. Estão seguindo o exemplo dele? Acham que maltratando o estão fazendo pagar? E se alguém pensar isto de vocês, como será? É melhor voltarmos ao posto, sugeriu Jim. Já viu a coisa, este homem. Volitamos, nos acomodamos novamente nas poltronas da sala de recepção do posto de socorro. Jim me indagou. O que achou dele? Sofrido, respondi. Sente dó? De todos vocês. Da gente? Admirou Jim. Normalmente, nós, os obsessores, somos alvos de outro tipo de sentimento. Por que você sente piedade de mim? Você maltratou e foi maltratado. Falei e Jim sorriu satisfeito, pensando que iria concordar com ele. Pela Inquisição, julgou e torturou. Depois foi julgado e torturado. Bastou querer ajudar Jim para ler em sua mente, nos seus arquivos de memória, os acontecimentos importantes de suas existências passadas. Ao falar na Inquisição, Jim se remexeu na poltrona, empalideceu, sentiu uma angustiosa inquietação. Foi falando devagar o que via. Você foi uma pessoa importante dentro da igreja. Prendeu famílias, condenou pessoas. Vejo-o descer para as masmorras, batendo os pés com força nas pedras da escada. Suas vestes longas esbarram nas pedras. Numa cela, você abusou de 2 moças na frente do pai preso a correntes. Primeiro, ele o olhou suplicante, depois, com ódio. Muitos desencarnaram por sua ordem, a maioria o perdoou, como estas 2 jovens inocentes. O pai até tentou perdoá-lo para ser socorrido. As filhas o ajudaram e ele quis retornar ao plano físico, ser sacerdote e tentar acabar com a Inquisição. No começo de seu sacerdócio, até que tentou ser justo, mas, ao vê-lo preso, seu ódio aflorou, descontou. Porém, Jim, ele, quando desencarnou, sendo este pai, era inocente. Foi preso por cobiça e intriga. Mas você não. Foi preso porque era um fora da lei. Certamente deveria ter sido tratado daquele modo. Quando foi julgado e torturado, você roubou a igreja e tirou a vida de um padre. Na 3ª vez que se encontrou com ele, você era um perigoso ladrão. Jim torcia as mãos, me olhava atento e permaneceu calado. Por que odeias Jesus? Perguntei. Por quê? Ora, respondeu nervoso. Jesus me mandou torturar e matar. Se não mandou, permitiu. Sinto muita raiva dele e de todas as religiões. É verdade tudo o que falou. Sei fazer o que você fez.
leu minhas memórias, somente não tive como impedi-lo. Foi como padre que comecei a odiá-lo. Odeio. E o que ele fez? Nada. Nem liga para meu ódio. Jim, pedi, não confunda Jesus com aqueles que deturpam seus ensinamentos. Jesus foi o ser mais evoluído que esteve entre nós. Sua passagem pela terra foi um ato de amor. Temos livre-arbítrio que nos foi dado por Deus, nosso Criador, e não por Jesus, nosso irmão maior. Podemos fazer o que queremos, porém, nossos atos são de responsabilidade somente nossa. Você teve escolhas. Foi ser sacerdote porque quis e dentro da igreja viu serem cometidos atos indevidos. Se não estava bom para você, deveria ter saído, se afastado ou ficado do lado dos bons padres. Por que Jesus permitiu que eu fizesse maldades em seu nome? Quis Jim saber. Ele não permitiu, mas não impediu, exclamou ele, sentido. Jesus não o forçou, não força ninguém a fazer o bem e não impede que se haja errado. Ele teve, como nós, o livre-arbítrio e o usou devidamente. É contra as leis divinas interferir na vontade de alguém. Existem, sim, aqueles que dão bons exemplos, conselhos e ajuda. Infelizmente, também existem outros que agem ao contrário. Escutamos e seguimos a quem queremos. Posso fazer um bem em seu nome e você ou alguém uma maldade no meu, mas a ação é de quem a faz. Jim ficou pensativo. Não sabia como me responder. Aproveitei sua desatenção e o adormeci. Nós o acomodamos num leito do posto de socorro, onde ficaria por 15 dias dormindo. O lugar é muito agradável. Por muitas horas do dia, escuta-se música suave. A claridade existente é feita por luzes de tonalidades coloridas e suaves. Fui novamente visitar o obsediado. Encontrei-o tentando ler um livro, mas os dois desencarnados o impediam. Eles odiavam aquele encarnado. Ódio sem motivo. Quando se está insatisfeito consigo mesmo, é fácil não gostar de alguém. Eles escutaram a versão de Jim e julgavam ser certa a perseguição. Quando amamos a nós mesmos, é mais fácil amar o próximo. Mas, se não nos amamos, é bem difícil querer bem ao outro. Se está desgostoso consigo, em vez de se arrepender e sentir remorso, cria mágoas e coloca a culpa em outras pessoas, podendo descontar suas frustrações, principalmente nos mais fracos. E uma maneira encontrada para julgar o outro é querer que o próximo seja pior que ele próprio. Simplesmente os peguei. Os dois desencarnados sentiram um ligeiro torpor e, quando perceberam, estavam no posto de socorro do centro espírita. O que faço aqui? Como vim para cá? É o que dizem. Realmente não sabem. Deixei-os hospedados numa ala onde ficariam até a próxima sessão de desobsessão, na qual seriam orientados. Normalmente, esses desencarnados que obsediam por motivos alheios, sejam obrigados pelos obsessores-chefe para obter favores ou, como eles disseram, para aprender, alimentam-se da energia do obsediado. Quando recebem orientação, numa sessão de esclarecimento, quase todos entendem que o melhor é fazer o bem, afastam-se do obsediado e aceitam a ajuda oferecida. O obsediado começou a sentir falta dos obsessores. Tinha a sensação de que algo ruim iria acontecer
e sentia falta de alguém. Quando adormeceu, com carinho afastei seu espírito revestido do perispírito do corpo adormecido. Levei-o ao centro espírita. Ali recebeu passes e ouviu uma leitura do Evangelho. Depois voltou para seu físico. Ao acordar, pela primeira vez durante anos, telefonou para a irmã e disse que aceitava sua ajuda. Pediu, por favor, que o auxiliasse a ser internado. Queria fazer um tratamento. A culpa, o remorso e a troca de energia dele com os obsessores danificaram seu corpo físico. O médico terreno diagnosticou facilmente sua enfermidade. Na tarde do outro dia, foi internado num sanatório. Jim, no prazo previsto, acordou e fui conversar com ele. Ao me ver, queixou-se. Você aproveitou que eu estava pensativo e me adormeceu. Por quê? Para ajudar. Não a mim, certamente. Você também foi beneficiado, afirmei. Está com bom aspecto. Acordou revigorado. Seus 2 companheiros foram socorridos, aceitaram nosso auxílio e quiseram mudar a forma de viver. O encarnado, sentindo-se doente, quis se tratar. Você acredita que ele possa fugir de mim? Perguntou Jim, sorrindo. Não, porém, prefiro pensar que você irá querer modificar sua forma de agir. Enganou-se. Vou embora. Levantou-se e foi volitar. Porém, dentro do posto de socorro, volitam somente seus trabalhadores. Ele me olhou com raiva por não conseguir. Venha por aqui, saia pela porta. Convidei-o. Jim me acompanhou, sentindo raiva. Descemos a escada e abri a porta. Ele foi para a rua e volitou. Acompanhei-o de longe, sem que me visse ou percebesse, e ele foi para o lar de seu desafeto. Logo em seguida, foi para o sanatório. Porém, a entrada nesta instituição lhe foi vetada. Ele então tentou influenciar seu desafeto de longe. Conseguiu muito pouco. Isso porque, naquele hospital, costumam orar, ler o Evangelho. Além disso, o encarnado estava recebendo remédios que o fortaleciam. Achando que deveria conversar com Jim novamente, fui à sua procura. Estava no lar daquele que considerava seu inimigo. A casa estava fechada para aqueles que vivem no plano material. Cumprimentei-o. Ele me olhou com raiva e me fez várias ameaças. Escutei-o, tranquilo. Uma das táticas usadas por espíritos que odeiam, isso para impressionar, é a ameaça. Chantageiam. Todos nós, estejamos no plano físico ou espiritual, devemos ser cautelosos em nossos atos. A cautela deve ser para não fazer nada errado, maldades. Não devemos temer o mal, que pode nos afetar externamente, mas sim, e muito, os atos que nos levam a ser maus, isto é, a agir com crueldade. Quando alguém está em desvantagem, sentindo perder o poder, o controle, quase sempre ameaça. Pelo meu olhar, Jim percebeu que sua atitude não havia dado resultado. Nunca temi intimidações. Quando um desencarnado como ele fala que irá se vingar, seu alvo deve saber que isso somente surtirá efeito se permitir, deixar e aceitar. Basta repelir, criar uma energia de tranquilidade e envolver o ameaçador. Não tema fazer o bem. A luz, queira ou não o trevoso, ilumina as trevas. Num trabalho do bem, nunca se está sozinho, e as ameaças não se concretizam. Mas o medo,
A falta de confiança nas forças do bem causa um mal, que é o da preocupação infundada. Passar medo faz com que aquele que o intimida se sinta poderoso. Tenho visto alguns desencarnados ameaçarem quem está fazendo o bem. Em sessões de desobsessão, isto é comum ocorrer. Intimidações vãs de alguém que, sem argumentos, tenta se safar e muitas vezes, se notar que alguém sente medo, ri satisfeito. Quem age correto, faz o bem, não deve temer as ameaças. Ele não ficará no sanatório por muito tempo, exclamou Jim após uns minutos de silêncio. Voltará diferente, falei. Terei de recomeçar. É fácil trazer outros famintos. Refiro-me aos que vagam por aí para me ajudar, e se não encontrar, darei conta sozinho. Todos nós queremos ser felizes, afirmei. Ansiamos por ter paz, por estar bem. Por que você não tenta? Por que cisma em continuar sendo infeliz? Você tirou a vida de pessoas. Onde estão elas? Você roubou de outras. E se todos que foram prejudicados por você quisessem se vingar? Precisariam me enfrentar, respondeu Jim rapidamente. Não me venceriam fácil. E se você estivesse encarnado? Não irei mais reencarnar. Não quero. Jim gritou. Tem escolha? Temos nosso livre-arbítrio, que é uma das leis que nos regem, mas temos outras: afinidade, ação e reação, reencarnação. Nosso perispírito é uma vestimenta que nosso espírito usa, e esta roupagem não é eterna como nosso espírito e... Ora, interrompeu Jim. Deverei reencarnar, mas isto é um problema para o futuro. Numa desavença, um ofende e outro é ofendido, e se este não perdoa e revida, podemos comparar estas ações como uma roda que gira sempre. Alguém precisa, para sair deste giro que não leva a lugar nenhum, sair e voltar a caminhar em rumo reto. Fiz uma pequena pausa. Leciono numa escola no plano espiritual para desencarnados inteligentes que, por vários motivos, perderam tempo numa roda ou se recusaram a caminhar para o progresso e... Você está se referindo aos trevosos? Imprudentes, respondi. Convido você para conhecer este lugar, essa escola. Talvez se interesse em fazer um dos nossos cursos. Uma coisa de que não gosto é o ar de santinhos que fazem os bons. Olham-nos com piedade. Somente aceitei conversar com você porque não me olhou assim. Será que alguém gosta de seu olhar? Perguntei. Jim, não julgue para não ser julgado. Já pensou que é você quem os vê assim? Sente-se incomodado com eles por viverem de forma diferente? Você não fez a entrevista, lembrou ele. Não começamos a conversar para me entrevistar? Para quê mesmo? Estudo, respondi, para entender por que alguém alimenta mágoas. Vou perguntar e se você me responder, ficarei agradecido. O que sentia, castigando seu antigo desafeto? Alegria. Jim olhou-me nos olhos. Sou infeliz e queria que ele fosse também. Não pensa em ser feliz? Como? Com esta carga negativa que tenho? Você tem objetivos? O que irá fazer quando ele desencarnar? Ele, vivendo como está, será socorrido quando vier para o além? Os bons o levarão? Jim quis saber. Isso provavelmente acontecerá. Você o fez sofrer, mas não o fez agir com maldade. Sofreu, sofre, está pagando com a dor suas ações indevidas. Se isso ocorrer, não vou ter mais objetivo.
Não sei o que irei fazer. Será que você não sofre mais do que ele? Ele respondeu afirmativamente com um suspiro. Pensou por instantes e falou: Poderei ir com você conhecer essa escola e... Mais uma pergunta. Você gosta de alguém? Gostaria que enumerasse para mim as pessoas que ama e quem ama você. Eu não sei. Creio ter gostado de algumas pessoas. Não lembro direito. Não as vi mais. Eu amar? Não sei. Quem me ama? Meus pais, quando era pequeno, porque depois não sei. Será, Jim, que não é tempo de viver de acordo para me responder essa pergunta? Daqui a alguns anos, com segurança e com uma lista enorme? Gostaria que meu nome constasse na lista de quem o ama e na de quem é amado por você. Vamos conhecer a escola. Jim foi e acabou ficando. Fez amigos e aprende para se modificar. O ex-obsediado estava enfermo, melhorou, mas o mal cometido deixa marcas, e ele escolheu a dor como forma de pagá-las. Porém, está tranquilo, saiu do sanatório, foi trabalhar com sua irmã, tornou-se religioso e resignado. Enquanto o mal ainda for praticado e não se perdoar, haverá ofensores e ofendidos, e ambos fadados ao sofrimento. Conclusão. Pessoal, na entrevista de hoje nós vimos principalmente como a obsessão espiritual ela acontece, principalmente nesses casos de obsessão de vidas passadas, porque nós não sabemos perdoar. A gente não sabe soltar as feridas, as mágoas, o que aconteceu de ruim conosco. Pessoal, se a gente entendesse que nada é por acaso, que nada é castigo ou injusto, nós conseguiríamos soltar isso com mais facilidade, soltar as coisas ruins que nos acontecem. E é por isso que a gente sempre frisa que é importante trabalhar o conhecimento espiritual, porque com o conhecimento, principalmente da reencarnação, nós entendemos que tudo que nos acontece na vida tem um propósito. É para a gente resgatar alguma coisa, algum erro que a gente fez no passado, é para a gente melhorar em alguma coisa, uma prova, a gente precisa trabalhar para melhorar alguma situação, uma má tendência em nós. Só que quando as dificuldades vêm, quando a dor aparece ali, por conta da ignorância espiritual, a gente não consegue suportar, a gente não consegue superar e perdoar aquela dor, aquela situação que aconteceu. A gente se apega àquilo de um modo tão grande, tão enraizado, que a gente não sabe mais sair daquela energia de mágoa, de raiva, de ódio. E aí a gente vai alimentando isso, vai dando energia para isso o tempo inteiro e vai aumentando até virar uma bola de neve em que a gente não sabe mais quem nós somos de verdade. Perdoar, pessoal, não é fácil. Não vou mentir para vocês, falar que é fácil, que todo mundo consegue perdoar. Não, perdoar é difícil. É um processo, mas é possível. E quando a gente não perdoa, quem mais sofre somos nós mesmos. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente tem uma ideia errada de perdão. A gente acha que perdoar é para o outro, é para outra pessoa que nos feriu, que nos magoou, para ela se libertar. Mas na verdade não é isso. O perdão primeiro é para você se libertar, para você soltar, para você poder seguir em frente. E quando a gente se perdoa, soltamos isso, o outro também recebe esse prêmio de perdão, recebe essa oportunidade do perdão e pode também seguir em frente. Mas primeiro sempre é para você. Perdoar, pessoal, não é esquecer, não é fingir que nunca aconteceu. Perdoar é você simplesmente entender e aceitar. Não, aconteceu, mas agora eu tenho que seguir em frente. Eu não posso ficar preso nesse
fato que aconteceu, nessa situação que me fez mal, que me machucou. Eu tenho que seguir em frente. E para isso a gente solta, a gente libera o perdão. Perdoar não é esquecer, não é fingir que aquilo não aconteceu, não é ignorar. É simplesmente a aceitação de que aquela situação aconteceu, mas que a gente pode seguir em frente agora, que coisas novas estão por vir. Pessoal, quando a gente está ali, naquela mágoa, naquela energia de ódio, como eu disse, a pessoa que mais sofre somos nós mesmos. Nós vamos ficando pesado, a gente não consegue seguir em frente. Aquilo fica travando a nossa vida. Mantemos a ferida sempre aberta ali, a gente sempre fica nessa energia, não consegue seguir em frente, o tempo para, a gente fica travado ali. Para nós, a percepção é que o tempo para, mas o tempo continua andando, continua fluindo. E quando chega o momento, você olha quanto tempo você não perdeu naquela energia, naquela mágoa, naquele ódio. Quantas situações você não poderia ter vivido de bom, de melhor, que você não viveu, que você perdeu a oportunidade por ficar preso ali, naquela energia de mágoa, de raiva, de rancor. E pessoal, uma coisa que nos ajuda a perdoar também é o simples fato de que o erro que a gente enxerga nas outras pessoas é o erro que nós temos também em alguma medida. Em alguma medida a gente tem o mesmo erro, porque se nós não tivéssemos, nós não saberíamos reconhecer no outro. Quando a gente reconhece algo no outro, quando a gente identifica algo no outro, é porque nós temos também. Se eu identifiquei a malícia em você, por exemplo, é porque eu tenho malícia em uma certa atitude, em um certo grau. Talvez num grau diferente, mas existe ali a energia da malícia. É o mesmo que acontece com todas as outras coisas. Todas as más tendências, todos os erros, a gente também pode ter cometido, a gente também pode ter aquela má tendência. E é por isso que a gente sempre frisa a importância de não julgar. E o que eu mais vejo, pessoal, é a hipocrisia. Quantas pessoas não vão lá e ficam tacando pedra no erro de alguém, quando na verdade a pessoa comete o mesmo erro e também mereceria pedrada? Uma hipótese, tá, pessoal? Não é para vocês acharem que é para tacar pedra em todo mundo. Mas entendem a analogia? A hipocrisia de nós, seres humanos, em julgarmos os outros, culparmos os outros, apontarmos o erro das outras pessoas, quando na verdade nós também temos e esquecemos a nossa responsabilidade. Que nós também temos responsabilidades, às vezes, com outros erros, que a gente magoou, talvez, outras pessoas, e principalmente, ninguém aqui pode afirmar com certeza o que fez nas vidas passadas. Quantas pessoas podem afirmar, não, eu nunca fiz isso aí? Não tem como você afirmar. Não tem como você dizer que você nunca cometeu o mesmo erro na vida passada. E é por isso que a lei da reencarnação é maravilhosa. E essa oportunidade que a gente tem hoje é para sempre aprender, sempre melhorar. E o perdão é uma escadinha de evolução, é um grau a mais que a gente caminha para a nossa evolução, para a nossa expansão de consciência, para sermos mais felizes. Então, pessoal, é importante saber perdoar. Não é fácil, mas vá aos poucos. Tente, pelo menos todos os dias, perdoar. E, meus amados, uma dica para vocês começarem a trabalhar essa ferramenta do perdão, é a técnica do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica de reprogramação mental que auxilia na limpeza de memórias, crenças limitantes que estão ali travando a nossa vida, que estão nos impedindo de superar os acontecimentos. Eu não vou me aprofundar aqui nessa técnica, pesquisem vocês, vão atrás do conhecimento. É importante a gente sempre adquirir conhecimento de ferramentas que podem nos ajudar. E o Ho'oponopono é uma dessas. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham aprendido algo e refletido na sua vida sobre algo. E, meus amores, se vocês quiserem conversar comigo sobre alguma situação que está acontecendo, sobre algum problema que você está passando,
que muitas vezes pode ser um desequilíbrio até de influências espirituais, de algum espírito obsessor, conversa comigo pelo link que vai ter aqui embaixo na legenda do vídeo. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp para a gente entender o que está acontecendo com você. Então não deixe de entrar em contato comigo pelo link na descrição. Gratidão, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.